Imagine chegar diante de Deus confiante, lembrando de tudo que você fez por Ele, e então ouvir as palavras mais assustadoras que existem: nunca te conheci, afasta-te de mim. E aí você percebe, religião não salva ninguém. Quantas vezes por semana você vai à igreja? Quantas páginas da Bíblia você lê por dia? Quantas horas você dedica ao serviço religioso? Essas perguntas parecem importantes, não é mesmo? Mas e se eu te disser que nenhuma delas garante que você seja conhecido por Deus? Hoje quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida espiritual. Existe uma diferença brutal, devastadora, entre ser uma pessoa religiosa e ser alguém verdadeiramente conhecido por Deus. E essa diferença não é apenas teológica, não é apenas doutrinária. Ela é eterna. Ela define o seu destino para sempre. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente no século XIX, costumava dizer que as igrejas estão cheias de pessoas que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Ele alertava que podemos estar tão ocupados com a casca da religião que jamais provamos do fruto verdadeiro da comunhão com o Criador. E isso, meus amados, é uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias em milhares de corações. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Essas pessoas não eram ateus, não eram pagãos, não eram indiferentes. Elas profetizaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, tudo em nome de Jesus. Mas no final, ouviram a sentença mais terrível: nunca vos conheci. Não foi eu conheci vocês, mas vocês se desviaram. Foi nunca. Jamais houve intimidade, jamais houve relacionamento verdadeiro. A religiosidade pode ser impressionante. Ela pode construir templos magníficos, organizar programações cheias, criar hierarquias respeitáveis, formular doutrinas complexas. Mas tudo isso pode existir sem que exista um único segundo de verdadeira comunhão com Deus. É possível estar cercado de Bíblias e jamais ter ouvido Deus falar ao seu coração. É possível orar horas a fio e jamais ter experimentado a presença real do Espírito Santo. Spurgeon dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e um dos ídolos mais perigosos é a própria religião. Podemos transformar nossas práticas religiosas em um substituto de Deus. Achamos que porque cumprimos os rituais, porque seguimos as tradições, porque mantemos as aparências, estamos bem com o céu. Mas Deus não quer suas cerimônias. Ele quer você, seu coração, sua entrega, sua vida. O profeta Isaías registrou as palavras contundentes do Senhor no capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Deus está dizendo que é possível honrá-lo com os lábios, enquanto o coração está distante. É possível cantar louvores, enquanto a alma está fria. É possível parecer santo por fora, enquanto por dentro não há vida. A pessoa religiosa conhece os mandamentos, mas não conhece o Deus dos mandamentos. Ela sabe citações bíblicas, mas não experimentou o poder transformador da palavra viva. Ela frequenta os ajuntamentos, mas nunca se encontrou verdadeiramente com o Senhor. E o mais assustador é que muitas dessas pessoas estão convencidas de que estão salvas. Elas construíram uma identidade religiosa tão sólida que jamais questionam se realmente nasceram de novo. Ser conhecido por Deus é completamente diferente. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é nele. Não é sobre suas obras, é sobre o relacionamento. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus,
ou antes, sendo conhecidos por Deus. Perceba a inversão. O que importa não é apenas que você conheça a Deus, mas que Deus conheça você. Que Ele reconheça você como seu filho. Que Ele tenha intimidade com você. Quando Deus conhece alguém, essa pessoa é transformada de dentro para fora. Não é uma mudança superficial de comportamento. É uma regeneração profunda do coração. É o Espírito Santo habitando, governando, santificando. É Cristo sendo formado em você. É uma nova criatura que surge não por esforço religioso, mas por obra divina. O religioso tenta impressionar a Deus com suas obras. O conhecido por Deus sabe que foi aceito pela graça e vive em gratidão. O religioso carrega o peso da culpa e nunca tem certeza se fez o suficiente. O conhecido por Deus descansa na obra completa de Cristo e tem paz. O religioso compara-se com outros e se orgulha de sua espiritualidade. O conhecido por Deus olha para Jesus e se quebra em humildade. Você pode estar me ouvindo agora e pensando, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sirvo. E eu te pergunto com todo amor, tudo isso nasce de um coração transformado ou de uma obrigação religiosa? Você faz porque ama a Deus ou porque tem medo de perdê-lo? Você busca a presença dele ou apenas suas bênçãos? Você quer intimidade ou apenas aprovação? Estas são perguntas que doem, eu sei, mas são necessárias, porque muitos vão descobrir tarde demais que estavam no caminho errado, e não haverá segunda chance. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, uma vida, uma chance, uma eternidade definida. Se você percebeu agora que tem vivido uma religiosidade vazia, sem intimidade real com Deus, não endureça seu coração. Esta pode ser a voz do Espírito Santo chamando você para algo verdadeiro, para um relacionamento genuíno, para uma transformação profunda. Deus não quer que você apenas saiba sobre Ele. Ele quer que você o conheça. E mais do que isso, que seja conhecido por Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, temos um e-book especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. É um material que vai te guiar nessa jornada de volta ao coração do Pai. A tragédia da religiosidade vazia é que ela engana. Ela cria uma ilusão de segurança enquanto o coração permanece distante de Deus. E o pior é que quanto mais religiosa a pessoa se torna, mais difícil é ela perceber que está perdida. A religião sem relacionamento é como uma armadura brilhante que não protege nada, apenas dá a impressão de segurança. Pense nos fariseus dos tempos de Jesus. Eles eram os mais religiosos entre os religiosos. Conheciam a lei de cor, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo até das ervas do quintal, oravam em públicas e longas orações, usavam roupas que os identificavam como homens santos, tinham respeito, posição, influência. Aos olhos de todos, eram exemplos de espiritualidade. Mas Jesus olhou para eles e disse palavras devastadoras. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora, beleza religiosa. Por dentro, morte espiritual. Eles conheciam todas as Escrituras, mas não reconheceram o Messias quando ele estava diante deles. Eles estudavam as profecias, mas crucificaram aquele sobre quem as profecias falavam. Eles guardavam o sábado com rigor, mas perderam o Senhor do sábado. A religião deles era tão forte que os cegou para a verdade. E muitos hoje estão no mesmo caminho. Você vê, a religiosidade não salva ninguém. Ela pode até condenar, porque ela faz você acreditar que está bem quando não está. Ela te dá uma falsa paz. Ela te convence de que Deus está satisfeito porque você cumpriu a lista de tarefas espirituais.
Mas Deus nunca pediu tarefas, Ele pediu seu coração. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor diz: porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Veja bem, Deus está dizendo que prefere relacionamento a rituais. Ele quer que você o conheça, não que apenas traga ofertas. Ele deseja intimidade, não apenas obediência mecânica. Quantas pessoas hoje estão tão ocupadas fazendo coisas para Deus que esqueceram de estar com Deus? Quantas correm de um compromisso religioso para outro, mas nunca param para ouvir a voz dele? Quantas servem na igreja, cantam no louvor, ajudam nos ministérios, mas quando chegam em casa estão vazias, secas, sem vida espiritual verdadeira? Isso acontece porque transformamos o cristianismo em religião. E cristianismo nunca foi para ser religião. Foi para ser vida, uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida onde Ele vive em você e através de você. Não é você tentando alcançar Deus pelas suas obras. É Deus que já alcançou você pela graça e agora vive em você pelo Espírito Santo. Paulo deixou isso claro em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a diferença fundamental. Não é mais você vivendo para Deus, é Cristo vivendo em você. A pessoa religiosa vive sob o peso da lei, sempre tentando fazer mais, ser mais, melhorar mais. Nunca tem paz, porque nunca sente que fez o suficiente. Vive em constante medo de desagradar a Deus. Carrega culpa, vergonha, ansiedade espiritual. E no final, está exausta, mas não transformada. A pessoa conhecida por Deus descansa na graça. Ela sabe que não precisa ganhar o amor de Deus, porque já o recebeu gratuitamente. Ela entende que a salvação é obra de Deus do início ao fim. E por causa disso, vive em liberdade, em alegria, em gratidão. Suas obras não vêm do medo, mas do amor. Não da obrigação, mas da devoção. Jesus contou uma parábola poderosa sobre isso em Lucas capítulo 18. 2 homens foram orar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé e orou consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olhe para essa oração, cheia de religiosidade, cheia de obras, cheia de comparações, cheia de orgulho. Aquele homem achava que estava bem com Deus por causa do que ele fazia. Ele não estava buscando misericórdia, estava exibindo méritos. E muitos de nós oramos exatamente assim, mesmo que não digamos as palavras em voz alta. Mas o publicano ficou de longe e nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não havia lista de obras, não havia comparações com outros, apenas um coração quebrantado, reconhecendo sua necessidade de Deus. E Jesus disse que foi esse homem quem voltou para casa, justificado diante de Deus. Essa é a diferença brutal. O religioso se apresenta diante de Deus com suas credenciais. O conhecido por Deus se apresenta com as mãos vazias, reconhecendo que só tem a oferecer sua pobreza espiritual. E é exatamente essa pobreza que Deus honra. É esse quebrantamento que Ele acolhe. No Salmo 51, versículo 17, Davi escreveu após seu pecado terrível com Batseba: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não quer seus sacrifícios religiosos. Ele quer seu coração partido diante dele. Ele quer que você venha como realmente é, não como finge ser. A religiosidade cria máscaras. Você aprende a falar a linguagem certa, a fazer as expressões certas, a mostrar a imagem certa. Mas por trás da máscara, nada mudou. Você continua lutando com os mesmos pecados, as mesmas fraquezas, os mesmos vazios. Só que agora não pode admitir isso porque construiu uma reputação de pessoa espiritual. Mas quando Deus te conhece verdadeiramente,
Você não precisa de máscaras. Você pode vir diante dele com todas as suas falhas, todas as suas lutas, toda a sua bagunça, porque você sabe que ele não te ama pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. E é nessa liberdade que a transformação real acontece. Há um momento na Bíblia que sempre me deixa arrepiado. É quando Jesus fala sobre o dia do juízo final, e pessoas que fizeram muitas coisas em seu nome vêm até ele esperando reconhecimento. Elas chegam confiantes, acreditando que suas obras garantiram seu lugar no céu. E então ouvem aquelas palavras devastadoras: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Imagine o choque, o desespero, a confusão. "Mas, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas." E Jesus responde: "Eu nunca conheci vocês." Não foi falta de atividade religiosa, não foi falta de milagres, não foi falta de ministério. Foi falta de relacionamento, foi ausência de intimidade verdadeira. E isso nos leva a uma pergunta assustadora. Quantas pessoas nas igrejas hoje estão nesse caminho? Quantas estão ocupadas demais servindo para perceber que nunca conheceram verdadeiramente aquele a quem dizem servir? Quantas construíram uma vida religiosa impressionante, mas vazia do que realmente importa? A diferença entre religião e relacionamento não está nas atividades externas, está na origem delas. Por que você faz o que faz? De onde vem sua motivação? É medo ou amor? É obrigação ou devoção? É para ser visto pelos homens ou para agradar a Deus? Essas perguntas revelam o estado real do seu coração. Jesus deixou isso muito claro no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, ele fala sobre dar esmolas, orar e jejuar. E em cada uma dessas práticas religiosas, ele alerta sobre fazer para ser visto pelos homens. Porque quando você faz isso, já recebeu sua recompensa. Os aplausos humanos são tudo o que você vai ter. Mas quando você faz em secreto, o Pai que vê em secreto te recompensará. Isso revela algo profundo. Deus não está impressionado com suas demonstrações públicas de piedade. Ele está interessado no que acontece quando ninguém está olhando. Ele quer saber quem você é quando fecha a porta do quarto. Como você trata as pessoas quando não há testemunhas. O que você pensa quando está sozinho. Isso é o que importa. A religiosidade pode ser performática. Você aprende a representar o papel de pessoa espiritual. Sabe quando levantar as mãos, quando dizer amém, quando fechar os olhos, quando ter a expressão séria. Mas tudo isso pode ser teatro. E Deus conhece a diferença entre adoração genuína e atuação religiosa. No livro de Amós, capítulo 5, versículos 21 a 23, Deus diz algo chocante ao povo religioso de Israel. "Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas." Você consegue ver? Deus está dizendo que detesta a religiosidade vazia. Ele não quer suas festas religiosas se seu coração está longe. Ele não aceita suas ofertas se sua vida está em desobediência. Ele não ouve seus cânticos se seus relacionamentos estão quebrados e sua justiça está ausente. Porque religião sem transformação é abominação. O que Deus realmente quer? O versículo 24 responde: "Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene." Ele quer uma vida transformada. Ele quer caráter moldado à imagem de Cristo. Ele quer que você viva o que professa. Não apenas nas reuniões religiosas, mas em cada área da sua vida. Ser conhecido por Deus significa que Ele conhece seus pensamentos mais secretos, seus motivos mais profundos, suas lutas mais escondidas, e mesmo assim te ama. Mesmo assim te aceita. Mesmo assim te chama de filho. Não porque você é perfeito, mas porque está coberto pela justiça de Cristo. Não porque merece, mas porque foi alcançado pela graça. João capítulo 10, versículo 14, registra Jesus dizendo: "Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido,
Essa é uma relação mútua. Não é apenas você conhecendo sobre Jesus, é Jesus conhecendo você intimamente. É Ele chamando você pelo nome. É você reconhecendo a voz dele e seguindo. As ovelhas de Jesus não o seguem porque são obrigadas. Elas o seguem porque conhecem sua voz, porque confiam nele, porque sabem que ele as ama e cuida delas. Não é religião, é relacionamento. Não é dever, é devoção nascida do amor. E aqui está algo importante. Você não pode fingir esse tipo de relacionamento. Não dá para enganar a Deus. Ele conhece o coração. Ele vê além das aparências. Ele sabe se você realmente nasceu de novo ou se apenas adotou uma identidade religiosa. E no dia final, a verdade será revelada. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. Fala sobre o dia em que a obra de cada um será testada pelo fogo. Algumas obras resistirão porque foram feitas com motivos puros, em Cristo, pelo poder do Espírito. Outras serão queimadas porque foram apenas ativismo religioso, construído sobre fundamento de orgulho e autojustiça. Pense nisso. Você pode estar construindo uma vida cristã inteira sobre o fundamento errado. Pode estar acumulando atividades religiosas que no final não passarão pelo teste do fogo. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é verdadeiro. E a verdade é que só o que é feito em Cristo, através de Cristo e para Cristo permanecerá. A pergunta que você precisa fazer agora é: tem um relacionamento real com Deus ou apenas uma rotina religiosa? Eu o conheço ou apenas conheço sobre Ele? Meu coração está transformado ou apenas meu comportamento está ajustado? Porque a diferença entre essas coisas é a diferença entre vida e morte eterna. Não se engane achando que participar de todas as atividades da igreja te salva. Não se iluda pensando que conhecer doutrina é o mesmo que conhecer a Deus. Não se conforme com uma espiritualidade superficial quando Deus está oferecendo intimidade profunda. O chamado não é para religião, é para relacionamento. E se você perceber que tem vivido apenas de aparências, que tem mantido as formas religiosas, mas perdeu a essência do Evangelho, hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de buscar não apenas conhecimento sobre Deus, mas conhecimento de Deus. Não apenas atividades para Deus, mas comunhão com Deus. Existe um perigo silencioso que precisa ser exposto. A religião pode se tornar um refúgio para não se entregar verdadeiramente a Deus. Sim, você ouviu bem. Muitas pessoas usam a religião como uma barreira, não como uma ponte. Elas se ocupam tanto com rituais e tradições que nunca precisam enfrentar a exigência radical do Evangelho: morrer para si mesmo e viver para Cristo. É mais fácil seguir regras do que se render. É mais confortável manter as aparências do que permitir que Deus transforme seu coração. É menos ameaçador participar de cultos do que deixar Cristo governar cada área da sua vida. E assim, a religião se torna um esconderijo, não um lugar de encontro com Deus. Jesus enfrentou isso o tempo todo com os líderes religiosos da sua época. Eles tinham zelo pela lei, mas não tinham amor por Deus. Eles defendiam as tradições com unhas e dentes, mas rejeitavam o próprio Filho de Deus quando ele estava diante deles. A religião deles era tão importante que se tornou um obstáculo para receberem a verdade. Em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus disse aos líderes religiosos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles estudavam as Escrituras, mas perderam o ponto principal. A Bíblia aponta para Jesus, mas eles queriam o livro sem o Salvador. Quantos hoje fazem o mesmo? Estudam teologia, memorizam versículos, debatem doutrinas, mas nunca vêm a Jesus. Eles amam a ortodoxia, mas não conhecem aquele que é a verdade. Eles defendem a sã doutrina, mas nunca experimentaram o poder transformador do Evangelho em suas próprias vidas. Ser conhecido por Deus significa permitir que Ele vasculhe cada canto do seu ser. Significa abrir as portas trancadas do seu coração e deixar sua luz expor o que está escondido. Significa honestidade brutal consigo mesmo
e vulnerabilidade completa diante dele. E isso assusta. Por isso muitos preferem a religião. Ela permite que você mantenha segredos enquanto parece santo. No Salmo 139, Davi ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de alguém que quer ser conhecido por Deus. Não é uma oração confortável, é uma oração perigosa, porque quando você pede para Deus te sondar, Ele vai revelar coisas que você preferiria não ver. Mas essa revelação é necessária, porque você não pode ser transformado naquilo que se recusa a reconhecer. Você não pode ser curado de feridas que finge não ter. Você não pode ser livre de pecados que esconde atrás da máscara religiosa. A transformação começa com a verdade, e a verdade dói antes de libertar. A pessoa religiosa vive com medo dessa exposição. Ela construiu uma imagem tão cuidadosamente que não pode permitir que rachaduras apareçam. Ela precisa manter a fachada, precisa continuar fingindo, precisa esconder suas lutas, porque admiti-las seria destruir sua reputação espiritual. E assim vive presa, sozinha, sem poder ser verdadeiramente conhecida. Mas a pessoa conhecida por Deus vive em liberdade. Ela sabe que não precisa fingir porque Deus já conhece tudo. Ela pode ser honesta sobre suas falhas, porque sua aceitação não depende da sua perfeição, mas da obra perfeita de Cristo. Ela pode pedir ajuda, porque não está tentando impressionar ninguém. Ela pode crescer porque não está presa mantendo aparências. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Veja a ordem. Confissão vem antes da cura. Vulnerabilidade vem antes da restauração. Mas isso só é possível em uma comunidade onde as pessoas são conhecidas, não julgadas. Onde a graça é maior que o pecado. Onde a verdade pode ser dita sem medo de rejeição. A religiosidade cria ambientes de julgamento. Todo mundo está tentando parecer melhor do que realmente é. Ninguém admite lutas, ninguém confessa fraquezas. E assim, todos carregam seus fardos sozinhos, fingindo estar bem, morrendo por dentro. Isso não é cristianismo. Isso é hipocrisia coletiva. O evangelho verdadeiro cria comunidades de graça, onde pecadores salvos pela graça caminham juntos em transformação, onde é seguro ser real, onde você pode dizer, estou lutando, e receber apoio, não condenação, onde ser conhecido não é ameaçador, mas libertador. Jesus conhecia os discípulos profundamente. Ele sabia que Pedro o negaria, ele sabia que Tomé duvidaria, ele sabia que todos fugiriam no momento da cruz, e mesmo assim, os escolheu. Mesmo assim, os amou. Mesmo assim, investiu neles. Porque ser conhecido por Jesus não significa ser perfeito. Significa ser amado apesar das imperfeições. E é isso que transforma. Não é o medo do julgamento, é o amor imerecido. Quando você entende que Deus te conhece completamente e ainda assim te ama incondicionalmente, isso quebra algo dentro de você. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais fingir nada. Você pode simplesmente ser e permitir que Ele te transforme. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você se consertar. Ele te amou no seu pior. Ele morreu por você quando você ainda era seu inimigo. Esse amor é o que muda tudo. A religião diz, conserte-se e então Deus vai te aceitar. O Evangelho diz, você está quebrado demais para se consertar, mas Deus te aceita em Cristo e agora vai te transformar. A religião coloca o peso sobre você. O Evangelho coloca o peso sobre Jesus. A religião diz faça. O Evangelho diz feito. Quando você realmente entende isso, quando essa verdade penetra fundo no seu coração, você não pode mais viver do mesmo jeito. Você não segue a Deus por medo ou obrigação. Você o segue porque foi capturado pelo amor. Você não tenta ganhar sua aprovação.
Você vive na certeza de que já a tem em Cristo. E dessa certeza flui uma vida transformada. Não é esforço religioso, é resposta ao amor. Não é tentar ser bom o suficiente, é ser livre para se tornar quem Deus sempre quis que você fosse. Não é carregar o peso da culpa, é viver na leveza da graça. E essa diferença muda absolutamente tudo. Agora precisamos falar sobre algo ainda mais profundo. Como você sabe se realmente é conhecido por Deus? Porque essa não é apenas uma questão teológica, é a questão mais importante da sua vida. Dela depende seu destino eterno, e você não pode se dar ao luxo de estar errado. A Bíblia nos dá sinais claros de que alguém verdadeiramente conhece a Deus e é conhecido por Ele. Não são sinais externos de religiosidade, são evidências internas de transformação. São frutos que crescem naturalmente quando o Espírito Santo habita em você. E você precisa ser honesto ao examinar sua própria vida. 1 João foi escrita exatamente para isso, para que você possa ter certeza. João diz no capítulo 5, versículo 13: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Deus quer que você tenha certeza. Ele não quer que você viva na dúvida, mas a certeza vem dos sinais certos, não de presunção religiosa. O primeiro sinal é amor genuíno por Deus e pelas pessoas. 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é sobre dizer que ama, é sobre demonstrar. Você ama a Deus mais do que suas ambições? Mais do que seu conforto? Mais do que sua reputação? E você ama as pessoas, mesmo aquelas difíceis de amar? O religioso pode falar de amor, mas vive em julgamento. Ele ama quem concorda com ele, mas despreza quem pensa diferente. Ele é gentil com quem pode lhe beneficiar, mas indiferente aos que nada têm a oferecer. Ele serve na igreja, mas maltrata a família em casa. Isso não é amor, é hipocrisia. Quem é conhecido por Deus ama porque foi amado primeiro. E esse amor transborda. Não é perfeito, mas é genuíno. Não é seletivo, mas generoso. Não é baseado em merecer, mas em graça. Você reconhece esse amor em você ou apenas uma fachada religiosa de bondade? O segundo sinal é a obediência que nasce do coração transformado. João capítulo 14, versículo 23, registra Jesus dizendo: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é obediência por medo de punição. É obediência por amor. Não é seguir regras para ganhar aprovação. É viver em alinhamento com a vontade de Deus porque você foi transformado. A diferença é crucial. O religioso obedece externamente enquanto se rebela internamente. Ele faz o certo, mas resmunga. Ele cumpre os deveres, mas seu coração não está neles. Ele evita certos pecados por medo das consequências, mas secretamente ainda os deseja. Isso não é santidade, é conformidade externa sem mudança interna. Quem é conhecido por Deus começa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não de forma perfeita, mas progressiva. Há uma transformação acontecendo. Os desejos mudam, as prioridades mudam. O que antes dava prazer agora incomoda. O que antes parecia sem importância agora é precioso. Isso é obra do Espírito Santo. O terceiro sinal é fome pela presença de Deus. Salmo 42, versículo 1 diz: Como o cervo brame pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso é sede espiritual. É quando você não consegue viver sem tempo com Deus. Quando a oração não é obrigação, mas necessidade. Quando ler a palavra não é tarefa, mas alimento. O religioso participa das atividades espirituais porque é esperado. Ele vai aos cultos por hábito ou pressão social. Ele lê a Bíblia para cumprir meta. Ele ora porque sente que deve. Mas não há desejo genuíno. Não há fome. Se pudesse, pularia tudo isso. E muitas vezes pula quando ninguém está vendo. Quem é conhecido por Deus tem uma atração magnética pela presença dele. Mesmo quando a rotina está pesada, há um anseio pelo tempo de comunhão. Mesmo quando a carne está fraca, o espírito busca. Não porque você é super espiritual,
mas porque o Espírito Santo em você clama por conexão com o Pai. O quarto sinal é convicção do Espírito Santo quando você peca. João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence do pecado. Quando você é conhecido por Deus, você não consegue pecar em paz. Há um desconforto, uma dor, uma consciência que não te deixa sossegar até que você se arrependa e volte para Deus. O religioso pode pecar e racionalizar. Ele encontra desculpas. Ele compara-se com outros piores. Ele minimiza a gravidade. Ele continua mantendo as aparências religiosas enquanto vive em pecado secreto. Ele não sente a convicção profunda porque não há o Espírito Santo habitando nele. Mas quem tem o Espírito Santo não consegue viver em pecado confortavelmente. Haverá luta, haverá queda, haverá falhas, mas não haverá paz no erro. O Espírito vai incomodar, vai confrontar, vai chamar de volta. E você vai responder porque reconhece a voz do pastor. O quinto sinal é transformação progressiva. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformação não é instantânea, mas é real. É progressiva, é visível. Olhe para a sua vida há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. Você está mais parecido com Cristo ou apenas mais religioso? Você está crescendo em santidade ou apenas em conhecimento teológico? Você está sendo transformado ou apenas bem treinado em comportamento religioso? A diferença é enorme. O religioso pode melhorar externamente sem mudar internamente. Ele aprende a controlar o comportamento, mas o coração continua o mesmo. Ele fica mais sofisticado no pecado, mais sutil na hipocrisia, mais habilidoso em esconder. Mas não há fruto genuíno do Espírito. Quem é conhecido por Deus está em processo de santificação. Não é perfeito, não chegou lá, mas está sendo moldado. Dia após dia, provação após provação. O caráter está mudando. A semelhança com Cristo está aumentando, não por esforço próprio, mas pela obra do Espírito. E isso é visível para quem olha de perto. Estes são os sinais. Não são perfeição. São direção. Não são ausência de luta. São evidências de vida espiritual genuína. E você precisa examinar seu coração com honestidade brutal. Você vê esses sinais ou apenas religiosidade vazia? Porque no final, Deus não vai perguntar quantos cultos você frequentou. Ele não vai medir quantas páginas da Bíblia você leu. Ele não vai contar suas atividades religiosas. Ele vai olhar para você e a pergunta será simples. Você me conhece? Eu te conheço? Houve relacionamento verdadeiro ou apenas religião? Chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que seja apenas o começo de algo novo em sua vida. A diferença entre ser religioso e ser conhecido por Deus não é apenas teológica. Ela é eterna. E hoje você precisa decidir de que lado você está. Se o Espírito Santo tocou seu coração durante esta palavra, não endureça, não ignore, não volte para a religiosidade vazia, achando que está tudo bem. Busque a Deus de verdade. Renda-se a Ele completamente. Permita que Ele te conheça e te transforme de dentro para fora. Você não precisa de mais religião, você precisa de Jesus. Não de atividades, mas de relacionamento. Não de aparências, mas de transformação genuína. E Ele está esperando por você de braços abertos. Se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, temos um material especial que vai te ajudar nessa jornada. É o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso mostra que você está levando sua vida espiritual a sério. Se esta mensagem abençoou você, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que Deus falou ao seu coração e continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Que Deus te abençoe abundantemente.